Amados, vamos começar agora falando sobre o capítulo 7 do profeta Amós. Este capítulo trata sobre Deus usando a natureza novamente, agora como uma intervenção na agricultura e na alimentação do povo como uma forma de julgar. Também nós veremos sobre a vida de Amós e sobre as perseguições que Amós enfrentou. Então, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. Amós tem uma visão dos gafanhotos devoradores. Versículo 1. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos ao surgir o rebento da erva serôdia. E a erva serôdia depois de findas a ceifa do rei. Então, me fez ver. Aqui esta palavra do hebraico é hayá, que significa profetismo que veio do Senhor Deus. Significa que Amós teve uma visão, e essa visão foi uma visão profética, o qual era uma visão de gafanhotos atacando a erva serôdia. A erva serôdia era a segunda colheita, o qual o povo estava focado para a colheita. Então, no versículo 1, havia dois tipos de colheita. A primeira colheita, que era onde o povo fazia a colheita, onde o povo fazia a coleta, e essa coleta era separado para os animais do rei, era imposto que o povo pagava. E o segundo era a colheita onde o povo usava para o seu alimento, para o seu sustento, a sua comida do dia a dia. E aqui Amós está dizendo que essa segunda colheita, que era a erva serôdia, que vinha depois de findas as ceifas do rei, ela foi atacada por gafanhotos. Então, o profeta Amós está dizendo que a colheita separada para o povo, ela foi atacada por gafanhotos. Então, me fez ver o Senhor Deus. É o profetismo que Deus colocou sobre o profeta Amós de uma visão profética, que é a origem da palavra hayá no hebraico. Versículo 2. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Versículo 2 está dizendo que a visão que ele profética, a visão do profetismo que Amós teve, atacou toda a colheita, a segunda colheita, de tal forma que o povo padeceria de fome. As pessoas não teriam o que comer, porque os gafanhotos comeram toda a erva da terra, toda a colheita, toda a segunda erva da serôdia. E Amós se compadece, e ele fala, Senhor, como subsistirá Jacó? Como subsistirá o povo, Senhor? Pois ele é pequeno. Como subsistirá o povo com tanta escassez de comida, com fome? Versículo 3. Então o Senhor se arrependeu disto. Não acontecerá, disse o Senhor. Versículo 3. A melhor palavra empregada aqui seria, condoeu-se o Senhor. Arrependeu-se não seria uma boa colocação para o fato que ocorreu. Por isso que é bom utilizar 3, 4 Bíblias de diferentes segmentações para poder compreender esse versículo. Não quer dizer que Deus se arrependeu no sentido
humano da palavra. Quer dizer que Deus mudou a forma de pensar por causa da intercessão de Amós. Então aqui está dizendo o seguinte, Deus está usando aqui o antropomorfismo, que Deus tem ele assume como se fosse algumas características humanas, ele se condoeu-se diante da intercessão de Amós, e ele postergou a data do julgamento, do juízo sobre Israel e sobre o povo. Então nós vemos aqui no versículo 2, o profeta Amós assumindo uma posição de tipificação de Yeshua, de Cristo. Ele intercede pelo povo, ele sente as dores do povo, e ele pede compaixão, misericórdia ao Deus Javé. Então Deus se compadece dele no versículo 3 e muda a sua forma de pensar e concede a misericórdia. Uma misericórdia, esta misericórdia ela não foi dada pelos méritos de Israel, ela não foi dada pelas obras de Israel. Essa misericórdia, ela foi dada pela graça do Senhor. Aqui nós vemos um exemplo claro da graça de Deus no Antigo Testamento. A graça que vem acompanhando os profetas ao longo dos seus ministérios. Graça, graça, graça que fez a mente de Deus mudar de opinião para que não executasse o juízo de forma rápida. Mas Deus está dando um prazo para que Israel, o povo e os líderes se compadeçam, se arrependam e volte ao Deus de Israel. Arrependeu, no hebraico, é nahan, que é mudar a forma de pensar. Versículo 4. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Dos versículos 4 ao versículo 6, agora Amós tem novamente uma visão profética e agora uma visão de fogo. Então é usado a mesma palavra hebraica, me mostrou o Senhor Deus, ou seja, Hayá, que quer dizer o seguinte: Deus está usando o profetismo em Amós através de uma visão profética para que ele possa apresentar ao povo o seu juízo. E aqui no versículo 4 está dizendo que Amós teve uma visão de fogo para exercer a justiça, e este fogo consumiu o grande abismo. O grande abismo no hebraico quer dizer o seguinte, que devorou rios de água doce, que devorou todas as fontes de água. Então aqui Deus está mostrando, através de uma visão profética, que ele estaria secando as fontes de água como uma forma de justiça sobre o povo, sobre Israel. E assim o povo morreria por falta de água, consumindo totalmente o seu povo. Isso quer dizer o versículo 4. No versículo 5, então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. Versículo 5, novamente nós vimos o profeta Amós agindo como o intercessor sobre o povo, sobre Israel. Novamente nós vimos aqui no versículo 5, profeta Amós se compadecendo do povo. Ele age como Yeshua, tipificando Yeshua, Hamashia, tipificando Jesus, mostrando o seguinte: ó Senhor, tenha compaixão deste povo. Ó Senhor, tenha misericórdia. Compadece-te, esse povo não vai aguentar. Jacó não subsistirá porque é muito pequeno, Senhor. Ele está fazendo um papel de intercessor. Assim como Yeshua Hamashia fez um papel de intercessor sobre o povo. Versículo 6. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor. Aqui novamente a palavra nahan, que quer dizer o seguinte: condoeu-se o Senhor, mudou de opinião o Senhor por causa da intercessão de Amós. Nós vimos isso também
com Moisés, quando Moisés ele viu a idolatria, as murmurações do povo, e Deus ficou indignado com tantas murmurações, com tanto paganismo. E Moisés intercedeu pelo povo, e Deus mudou de opinião. Agora, do versículo 7 ao versículo 9, Amós tem uma visão do fio de prumo. Versículo 7. Mostrou-me também isto: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. Então aqui novamente Amós teve uma visão profética através da palavra raiá. A palavra raiá, ela no hebraico, ela é de origem, ela vem originado do rosé, que quer dizer o seguinte: de forma dividente. Amós teve essa visão, ele teve uma vidência. Amós teve uma visão profética através da vidência. E aqui, a visão profética que Amós teve era de um prumo levantado. O prumo estava colocado sobre um muro. O prumo era usado para mostrar se o muro está reto ou se ele está inclinado, está tendendo a cair. E aqui, esse prumo foi colocado no muro. Este muro aqui, ele foi levantado pelas leis do Senhor Deus. As leis que davam vida, que conduziam o povo a uma verdadeira adoração. E aqui, Deus está usando o prumo para medir Israel, medir como está a vida espiritual de Israel. E aí no versículo 8, o Senhor me disse: que vês, Amós? Responde: um prumo. Então me disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do povo de Israel, e jamais passarei por ele. Passar no hebraico é yabar, que quer dizer o seguinte: eu estou medindo Israel, a vida espiritual de Israel, e estou vendo que eles estão inclinados ao pecado, eles estão desalinhados, eles estão fora da minha lei, e não passarei mais por eles. Passar quer dizer o seguinte: minha misericórdia se cessou, Amós. O passar e abar no hebraico quer dizer o seguinte: a minha misericórdia, a minha longanimidade com esse povo de dura cerviz, idólatras, corruptos, se cessou. O passar é: cessou a minha misericórdia. Eu concedi misericórdia sobre os gafanhotos, concedi misericórdia sobre eliminar as fontes de água doce. Mas agora eu não passarei, agora eu não executarei a minha misericórdia sobre este povo em pecado que abandonou as minhas leis. Eu medi com o prumo e verifiquei, eles estão desalinhados, eles estão tendendo ao pecado e estão caindo. Versículo 9. Mas os altos de Esaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Versículo 9 está dizendo o seguinte: na primeira invasão que ocorrerá dos assírios, eles atacarão primeiro os altos, onde são usados para praticar idolatria, orgias sexuais e todos os tipos de depravações, onde havia um culto a vários deuses, e principalmente os deuses Moloque, os cananitas, onde também havia sacrifícios de humanos. Primeiro ponto: será destruído os altos. Então eu castigarei primeiro os altos de Esaque, onde há idolatria, onde há depravação, onde há morte em sacrifícios a esses deuses cananitas, a Moloque, ao deus Saturno. E depois me levantarei contra a casa de Jeroboão, não somente a Jeroboão, mas toda a sua família e a sua descendência. E agora dos versículos 10 ao 17,
fala sobre a resistência que os líderes tiveram em relação a Amós, em relação às perseguições que Amós teve e o resultado de quem se resistiu ao Senhor Deus de Israel. Versículo 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas suas palavras. Então aqui no versículo 10, Amazias era um capelão real, ele servia ao rei, e ele disse a Jeroboão que Amós tinha conspirado contra ele, o rei. Conspirado a entender que Amós estava tentando juntar inúmeras pessoas do meio do povo para se levantar contra o rei. Ele está tentando fazer com que Jeroboão se levante violentamente contra Amós para inibir o que ele está falando. E aqui está dizendo o seguinte, que a terra não poderia sofrer suas palavras. Eles estão desacreditados no que Amós está falando. Só que aqui no versículo 10, ele não está falando para o rei. Amós está pregando contra a injustiça social, contra a corrupção, contra a extorsão, contra sacrifícios humanos, contra os deuses, contra a idolatria. Ele não falou nada disso. Ele simplesmente falou: Amós está se levantando, está conspirando contra ti. Ele praticamente negou tudo que Amós vinha falando e tentou levantar o rei contra Amós. Ele falou a meia verdade, ele usou um pouco da verdade, um pouco da omissão e um pouco da mentira. Ele não apontou o que estava levando ao juízo de Deus, a corrupção, a idolatria, prostituição, depravação. Ele queria que o rei Jeroboão se levantasse violentamente contra Amós para matar, para destruir. Versículo 11, porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Aqui entra a meia-verdade de Amazias. No versículo 11 ele está dizendo que Amós se levantou contra o rei, e Israel certamente será levado para fora em cativeiro. Deus não se levantou somente contra Jeroboão, Deus se levantou contra a casa de Jeroboão. Ele está tentando fazer de uma forma que Jeroboão fique violentamente bravo com Amós para matá-lo e destruí-lo. A profecia que Amós fez não foi diretamente a Jeroboão, foi contra a casa de Jeroboão. E assim ele também falou certo que Israel seria levado em cativeiro. Mas quais as razões de Israel ser levado ao cativeiro? Ele não falou. Por que Deus estava prevendo o julgamento sobre Israel? Não foi falado. Vimos claramente aqui Amazias tentando fazer com que Jeroboão apenas matasse, mas não falasse as razões porque havia julgamento sobre Israel. Versículo 12, então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente. Vidente aqui é a palavra hebraica osé. Ele está usando de uma forma para zombar de Amós. Ele está tentando zombar aqui de Amós, está colocar em Amós em descrédito. Foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. No versículo 12, ele está zombando de Amós, ele está dizendo: aqui você não deve profetizar, vá lá e come o teu pão em Judá. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: você é um mercenário, que você está usando suas profecias para ganhar dinheiro. Provavelmente você deve estar sendo abastecido financeiramente, suportado por Judá. Vai lá na sua terra, Judá, e profetiza lá, porque aqui não é sua terra, você é estrangeiro aqui. Você não deve profetizar neste lugar, seu mercenário que tenta ganhar dinheiro com suas profecias. Amós está sendo acusado de falso profeta. Amós está sendo acusado de mercenário. Amós está sendo acusado de estrangeiro na terra de Israel. Versículo 13. Mas em Betel,
daqui por diante não profetizarás, porque é santuário do rei e o templo do reino. Versículo 13 mostra o porquê que Amós estava sendo rejeitado, porque Deus de Israel, Jeová Adonai, estava sendo rejeitado. O próprio Amazias diz no versículo 3: mas em Betel daqui por diante já não profetizarás, porque é santuário do rei. Note bem, é santuário do rei, não é santuário do Senhor Deus de Israel. É um santuário onde o rei praticava idolatria, era um santuário onde o rei participava do ritual aos deuses Moloque, que praticava rituais de sacrifícios humanos, depravação. Aqui não é o santuário do Senhor Deus de Israel, é o santuário do rei. Deus está sendo recusado perante o povo, diante do rei, diante da liderança, formalmente, oficialmente. Aqui não é o lugar de Deus, é o lugar do rei e o templo do reino. Versículo 14. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Agora Amós expõe como foi o seu chamado. Versículo 14 diz que Amós não participou, não fez nenhum curso numa escola profética, como havia nesses períodos, onde pessoas iam até a escola de profetas para aperfeiçoar a capacidade de profetizar ou entender como funciona o profetismo. Amós está dizendo: eu não participei nada de profetismo, profetas nas escolas. Eu não sou profeta profissional. Eu não fui discípulo de nenhum profeta, mas eu sou apenas um boieiro e um colhedor de sicômoros. Ele era um pastor e o colhedor de sicômoros, e sicômoros são um tipo de figo, onde Amós tinha que subir numa árvore e colher figos. Ele está dizendo que ele não veio nenhuma linhagem de profetas, ele era apenas um profissional comum. Versículo 15: mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo. Aqui está mostrando que no meio da vida profissional de Amós, Deus tirou Amós e mandou: vai e profetiza. Deus interviu sobre a vida profissional de Amós, mandando ele profetizar. E aqui nós vimos que Amós prontamente aceitou. Deus falou para onde Amós deveria ir. Não foi Amós que escolheu. Nós vimos aqui que Deus usou um homem simples para confundir os grandes e os sábios. Na Brit Hadashah, que é no Novo Testamento, diz o seguinte: Deus usou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus está usando o profeta Amós, um homem simples, trabalhador, que não estava focado na sua vida de profeta. Deus chamou profeta Amós para pregar contra os líderes, contra os reis, contra o povo. Versículo 16: ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque, nem falarás no hebraico, significa naftá. O que quer dizer isso? Quer dizer que as profecias eram como gotas quando cai do teto, são gotas constantes. Amazias está dizendo que ele não deveria mais profetizar contra Israel, e nem as suas gotas constantes de profecias contra a casa de Isaque. Amós está dizendo: você está dizendo que eu não devo profetizar contra Israel. Você, Amazias, está dizendo que eu não devo falar contra a casa de Isaque. Mas ouve agora, Amazias, o que o Senhor lhe diz. Versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor. Amós atraiu a atenção de Amazias para a profecia que ele pronunciaria, dizendo:
4 tragédias sobre Amazias. Tua mulher se prostituirá na cidade. A primeira tragédia. A segunda tragédia. Teus filhos e tuas filhas cairão à espada. É a segunda tragédia. A terceira tragédia. Tua terra será repartida a cordel. Ou seja, os estrangeiros possuirão a tua terra e eles se repartirão entre eles. Quarta tragédia e última. E tu morrerás na terra imunda, e Israel certamente será levado cativo para fora de sua terra. Está dizendo que ele morreria em terra estrangeira, e Israel seria levada como escrava para a Síria. A resistência de Amazias, seu violento bloqueio contra Amós, agora custou a sua própria vida e de toda a casa de Amazias. Porque há um Deus em Israel, e quem se opõe ao Deus de Israel morre. E assim terminamos o capítulo 7. Baruch atah Adonai Eloheinu. Bendito sejas o Senhor Deus. Amém. He is the